Boa tarde a todos presentes. Obrigada, Glória. Me chamo Anailu Rosa, estou gerente na unidade USF Dr. Antônio Pereira, também conhecida como Tiradentes. Estou aqui hoje com a minha equipe, que vieram participar, agregar os resultados que construímos no ano de 2021 e também nos levou a dar uma olhada, a ver, né, os resultados de 2020. Bom, nossa fisioterapeuta Giovana, nossa enfermeira residente Priscila, nosso médico preceptor Dr. Fábio e a nossa enfermeira residente Maria Eugênia. Essa é a fachada da nossa unidade. A nossa unidade, ela fica localizada na Avenida José Nogueira Vieira, 389, no Tiradentes. Fazemos parte do Distrito Bandeira. E para quem está nos assistindo, somos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pela nossa fachada, fica bem fácil explicar. Mas ao lado esquerdo, nós somos a unidade do CRS Tiradentes. Nós somos uma unidade mista. Então, a unidade de urgência e emergência CRS Tiradentes fica acoplada para o nosso mais lado direito, o SF, a nossa unidade de saúde de família do Tiradentes. É uma unidade antiga, desde 1991, e que desde 2020 nós estamos com a USF, a nossa unidade de saúde da família, com o apoio da Fiocruz. Hoje aqui representada pela nossa supervisora Ana Cristina, que veio a somar muito, tanto para mim como profissional, como para a unidade. Obrigada, Ana. A nossa ficha do CNES. Nós fazemos parte do programa Saúde da Hora. Nós somos contemplados com o programa Saúde na Hora. É possível ver o nosso horário diferenciado de atendimento, que é de segunda a sexta, das 7 às 22 horas. E o nosso quadro de profissional ele é completo. Nosso mapa de área de abrangência. Nós somos a única unidade que contempla 8 equipes, sendo elas, nas nossas áreas, São Lourenço, Rouxinóis, Nogueira, Flamboyant, Vilas Boas, Três Barras, Itatiaia e Estrela Parque. Esse mapa que está aparecendo para todos é o mapa atualizado, que está vigente desde junho de 2021. Nossa evolução de cadastros. Então, 2018, nós tínhamos 1.256 cadastrados. Já agora, no segundo semestre de 2021, nós temos 15.023 cadastrados. É possível ver uma evolução, um crescimento de cadastros. Não é o esperado e não é, na verdade, o correto, mas eu estou acompanhando pessoalmente e fazendo as cobranças para que a gente possa ter o número de cadastros correto, né, por equipe, que é 4.000 cadastros por equipe. Nossa carteira de serviços da unidade. Em 2020, consta 0, mas nós fizemos a inserção de DIL, sim, só que, infelizmente, foram registrados erroneamente. Já em 2021, foi realizado, no primeiro semestre, 16 inserções de DIL. Agora, no segundo semestre, já adiantando do ano que vem, no segundo semestre, logo no início, nós fizemos uma ação, um mutirão, o qual esse número já foi dobrado. Então, o resultado de tudo que nós estamos trabalhando em 2021, nós vamos colher realmente, somente no ano que vem. As estruturas realizadas estão zeradas, justamente pelas nossas unidades serem acopladas. Então, o CRS tem atendido às estruturas. Em outras atividades, esse número ele não é o número real, porque nesses números não estão contabilizadas as aferições de PA, as glicemias e as medidas antropométricas. CIS-REG médico. É possível ver a nossa resolutividade. Então, nos solicitados de 2020 para 2021, já demonstra um bom resultado. E isso é o resultado da resolutividade dos nossos médicos e das nossas equipes multiprofissionais. Quais são as estratégias que nós usamos? Foram os monitoramentos planilhados e as buscas ativas dos profissionais. O CIS-REG de odontologia. Ele é um reflexo dos pedidos que eles são encaminhados
para as especialidades que não são contempladas na unidade. As estratégias são as mesmas usadas no CSEG médico, que são os monitoramentos e a busca ativa planilhada pelos profissionais. Balanço da ouvidoria. Os problemas, eles, na verdade, eles são únicos, né? Cartão SUS, falta de remédio, 2020. Em 2021, continuamos com os mesmos problemas, mas nós tivemos um aumento muito grande com a vacina. Então, a vacinação, fila, nós tivemos muito pouca reclamação, pelo contrário. Os elogios, eles foram o resultado do trabalho que nós intensificamos desde fevereiro. Então, todas as reclamações de 2020 e de 2021, elas já estão sendo trabalhadas e os frutos são justamente os elogios, que têm sido os elogios aos profissionais e também a nossa organização da vacina. Obrigada. Olá, boa tarde. O perfil acadêmico e o Programa Médicos pelo Brasil. A USF Tiradentes é uma unidade escola, e no ano de 2021 ela recebeu 50 alunos de graduação, 35 residentes, conta com 14 preceptores, realizou 37 reuniões de educação permanente e 81 reuniões para discussão de caso. E está em andamento e concluídas 72 pesquisas na unidade. A unidade aparece em 13 artigos, juntos com as demais unidades LIAPS, e trabalhos enviados para congresso são 12, e temos 2 artigos publicados. Eu quero ressaltar que esses números são referentes ao primeiro semestre do ano, e não conta os TCRs dos residentes que estão alocados na nossa unidade. As reuniões intersetoriais. Então, nós conseguimos realizar 4 reuniões, sendo 2 com a CRAB, para as discussões de processos gerenciais e administrativos, relacionados principalmente à questão do horário estendido, e fizemos 2 reuniões com o Conselho Local, onde foi abordada também a questão do horário estendido e a volta das vacinas de rotina para a unidade. Esse indicador é um indicador que foi prejudicado pela bandeira sanitária, mas a gente tentou cumprir, pelo menos, com as coisas que a gente não conseguia postergar. Equipe NASF. A nossa unidade conta com o apoio do NASF, com 5 profissionais, sendo uma ginecologista, uma fisioterapeuta, um profissional de educação física, uma médica pediatra e a psicóloga. Então, no primeiro semestre de 2021, foram desenvolvidos um PTS, 57 ações de educação permanente, 76 consultas compartilhadas, além das PICs de auriculoterapia, Chantala e relaxamento, e a questão da reabilitação pós-Covid, que hoje tem uma abordagem individual, mas está pela implementação para abordagem em grupo. Atendimento em domicílio. Esse é outro indicador que foi afetado pela questão da bandeira sanitária. Então, a gente preconizou as visitas de demanda judicial e as visitas de pacientes de extrema vulnerabilidade. Então, o atendimento domiciliar de enfermagem, em 2020, ficamos em 364, e no primeiro semestre de 2021 já foram realizadas 279. Um ponto a ser ressaltado aqui seria o atendimento domiciliar pelo profissional de odontologia. A odontologia da USF Tiradentes, ela se reinventou nessa pandemia e ela contribuiu bastante, e esse é um dos resultados dela, onde em 2020 ela fez 18 consultas, né? E em 2021 já fez 35. Doenças transmissíveis, né? Tuberculose e hanseníase. Então, o nosso percentual de cultura de escarro, o percentual de proporção de contato examinado entre os identificados e o percentual de exame de contato de hanseníase intradomiciliar examinados estão em 100%. Os indicadores de monitoramento. Então, Bolsa Família. A nossa meta é 85%, em 2020 conseguimos a marca de 81%, com 1.389 famílias cadastradas. No primeiro semestre, nós já temos 1.350 famílias cadastradas e já estamos com 80% da meta. Então, nós acreditamos que vamos, até o final do ano, conseguir alcançar essa meta, e é um indicador que a unidade tem se preocupado bastante.
Gestantes e pré-natal. Esse indicador mostra uma vulnerabilidade da digitação, que acho que é um ponto em comum de todas as unidades. Então, número de gestantes com pré-natal encerrado, em 2021, tivemos 38%, e a proporção de gestantes com pré-natal iniciado em até 12 semanas de gestação está em 34%. Vale ressaltar que esse é um eixo crítico da capital. O problema seria a territorialização das gestantes. A gente consegue fazer os atendimentos, mas muitas vezes as gestantes não estão vinculadas na equipe, tem a questão que a gestante escolhe onde ela vai realizar o pré-natal. E por nós sermos uma unidade mista, a gente também recebe, às vezes, o encaminhamento direto, e as gestantes já são acolhidas pela nossa unidade base, unidade de saúde da família. Então, as avaliações dos óbitos maternos infantis, óbitos maternos não tivemos nem em 2020, nem em 2021. Então, os óbitos de caso fetal e infantil, em 2021, foram 2 fetais e 2 infantis, e ambas as situações foram debatidas no comitê. Então, as discussões de caso apontou as estratégias. Nossas 3 principais estratégias elencadas seriam a avaliação clínica dos critérios de risco para atuação e a intervenção pela equipe, o monitoramento das mulheres em situação de risco e vulnerabilidade, a redução do intervalo do tempo entre as consultas das pacientes vulneráveis, e os 3 desdobramentos seriam oferta de método contraceptivo como o DIU, a necessidade da elaboração de um PTS para alguns casos e a educação permanente com a equipe. Vale ressaltar que todas essas estratégias já são realizadas pela unidade, só vai acontecer um firmamento com a equipe para melhorar os indicadores. Então, a consulta farmacêutica e o programa de controle do tabagismo. Então, a consulta farmacêutica na unidade é um indicador que a gente consegue realizar com tranquilidade. Contamos com 3 farmacêuticas, sendo uma preceptora e 2 residentes. Então, a população cadastrada é 15.023. Em 2020, realizamos 327 consultas de farmacológicas. E no primeiro semestre de 2021, realizamos 179. O programa de controle do tabagismo. Então, a gente conseguiu dar continuidade no programa dentro da unidade, graças à odontologia. Isso foi uma competência que o núcleo abraçou. Então, no primeiro semestre de 2020, a gente conseguiu dar o atendimento a um paciente, porque a gente optou pela abordagem individual do programa, só que em 2020 a gente conseguiu conduzir o atendimento individual de 8 pacientes. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores de produção. O primeiro indicador de produção que nós vamos discutir é a saúde da criança. Então, observando a nossa população, que é 296, a proporção é de fazer 3 consultas anuais por paciente cadastrado, principalmente na consulta de enfermagem. E o que vale ressaltar aqui, que mesmo com as dificuldades da pandemia, nós estamos trabalhando muito com a questão da consulta compartilhada, né, intercalada entre médico e enfermeiro, a intensificação da vigilância em saúde, né, o acesso de qualidade e constante educação permanente dos agentes comunitários para o calendário de puericultura, tá? E mesmo que não esteja dentro dos parâmetros esperados, iniciamos o trabalho com a capacitação dos profissionais da unidade, tanto residente quanto a equipe profissional, sobre a digitação e ativação dos CIAPs e SIGTAPs referente à puericultura. Saúde do adolescente. Olhando os atendimentos de saúde do adolescente do primeiro semestre, observamos que 53% da população já foi atendida nessa faixa de 11 a 19 anos, tá? Mas, assim, a nossa principal porta de entrada do adolescente na unidade de saúde é através do programa da saúde na escola, né? E, infelizmente, devido à pandemia, muitas queixas dos adolescentes estavam sendo reprimidas, mas, mesmo assim, a gente conseguiu dar um acesso bom a esse grupo. Saúde da mulher. Comparando, vou falar primeiro da questão
positivo é que no primeiro semestre nós tivemos 51% de consultas de enfermagem a gestantes. Então, comparado ao outro que foi 97%, nós já atingimos metade da nossa população. E tem a questão que a Giovana falou sobre a escolha da unidade, né? Muitas vezes elas escolhem realizar o pré-natal em outra unidade. Todavia, nesse segundo semestre, já observamos uma adesão importante das gestantes no acompanhamento, principalmente a abertura do pré-natal até a 12ª primeira semana de gestação. Eu quero ressaltar aqui a questão do pré-natal odontológico. Nós trabalhamos em equipe, então, através da consulta de enfermagem, consulta médica, a equipe de odontologia ela é acionada, e aí a gente realizava as orientações dentro do consultório, né? E conforme a necessidade e avaliação do profissional, essa gestante ela era encaminhada à avaliação odontológica. Pode fazer. Doenças transmissíveis, sífilis. Em 2020, nós tivemos 10 casos de sífilis acompanhados na unidade e no primeiro semestre, 3. Observamos que 90% dos casos acompanhados de sífilis em 2020 realizaram o tratamento adequado. Todavia, houve uma gestante que ela teve o diagnóstico já no finalzinho da gestação, então ela não conseguiu terminar o tratamento 30 dias antes do parto. E no terceiro semestre, nós temos uma que está em tratamento ainda, então ela está com o tratamento adequado, está realizando as doses corretamente. Sífilis congênita. Nós temos 4 casos de sífilis acompanhados em 2020 e 6 em 2021. Todas já estão sendo acompanhadas com infectologista, realizando os exames conforme o protocolo e seguem sem alterações. Doenças transmissíveis, HIV, sífilis e hepatite B. Esse caso diagnosticado em 2020 de hepatite C, ele foi um caso diagnosticado em uma consulta de rastreio de tuberculose. Então, eu acho que é algo que a população, os residentes são sensíveis em fazer esse rastreio de outras doenças também no momento da consulta de rastreio dos pacientes sintomáticos. Então, esse é um caso que, infelizmente, ele não continuou o tratamento, tanto da tuberculose, tanto da hepatite C, mas a gente teve essa sensibilidade de fazer o diagnóstico dele junto à consulta de tuberculose. Destaco que a nossa unidade é uma unidade de dispensação de medicação e nós estamos realizando acompanhamento, cuidado compartilhado das pessoas de HIV. Em 2020, tivemos 16 pessoas acompanhadas e no primeiro semestre de 2021, até o momento, temos 21 pessoas em acompanhamento. Saúde do homem ela é um reflexo do nosso atendimento no horário estendido pelo programa Saúde na Hora. Então, assim, é uma população difícil de ter adesão, mas até o presente momento, no primeiro semestre, nós tivemos 86% da nossa população atendida. Então, através de oficinas, nós temos no nosso território oficinas mesmo mecânicas, onde a gente vai e faz a sensibilização desses pacientes a procurar a unidade no horário estendido, né? E através do segundo semestre, estamos fazendo ações para intensificar o pré-natal do parceiro, porque ainda é um índice baixo, né? E consequentemente, isso vai melhorar. Na próxima apresentação, a gente vai ter índices mais positivos. A saúde do idoso. Eu acho que todo mundo tem algum idoso dentro de casa, eles ficaram bem receosos quanto ao Covid, principalmente a procurar a unidade de saúde. Pelo fato de sermos uma unidade mista, o CRS estava atendendo bastante pacientes sintomáticos, né? Então eles tinham receio de procurar a nossa unidade. Por isso, nós temos um indicador baixo, mas eu quero destacar o lado bom desta situação, que nós temos no território 3 unidades de longa permanência de idosos.
E essas unidades são todas acompanhadas pela equipe médica e multiprofissional, tanto residente quanto os profissionais lotados da CESAL que não estão vinculados ao programa de residência. Então, é interessante que eles sempre procuram a gente para fazer ações, já temos o planejamento certinho, e foi um local onde tivemos uma boa recepção dos profissionais. A saúde bucal, mesmo com os atendimentos de emergência, nós tivemos essa intensificação das orientações realizadas em consultas compartilhadas com a equipe de enfermagem, a equipe médica, visitas domiciliares compartilhadas com a intenção de fazer promoção e prevenção de saúde. Eles realizaram a composição das escalas de teste rápido de COVID, então deu um apoio fundamental para a gente conseguir absorver a demanda do território. O telemonitoramento é realizado com excelência por eles, e assim eles trabalham também como responsáveis pelo controle e distribuição dos materiais insumos hospitalares. Então, tem uma planilha que eles alimentam quem está buscando os materiais, e o Tiradentes tem um número grande justamente por conta das ILPs. Saúde nutricional, eu quero destacar aqui a questão que, devido à composição da residência, nós temos profissionais de educação física na unidade, mas só que eles, mesmo fazendo o acompanhamento e lançando o CIAP de obesidade, para eles não contabilizam no indicador. Então, isso aí é um tema que a gente discutiu em reunião técnica, com a proposta de fazer consultas compartilhadas entre médico, enfermeiro e eles, para assim aumentar nosso indicador, tá? Doenças crônicas não transmissíveis, nós temos a hipertensão e diabetes. Nossa população cadastrada de hipertensos são 1.097. Até o momento, 588 foram acompanhados, sendo 54% da nossa população. E os diabéticos são 404 e o número acompanhado 68%. Eu quero destacar aqui que é importante a gente fazer a sensibilização dos profissionais e também da nossa população sobre a importância da consulta da enfermagem. Pelo número grande de população que nós temos, a consulta de enfermagem tem sido a porta de entrada desses pacientes, pelo rastreio desses agentes de saúde e busca ativa deles. Então, tem sido um acesso muito bom, o trabalho que a gente tem feito com excelência, mas constantemente nós estamos fazendo capacitação para melhorar a nossa digitação no PEC, para somar esses indicadores junto à produção. E devido a isso que eu falei sobre as nossas dificuldades na digitação, resulta numa baixa dos nossos indicadores. Volta um pouquinho, amiga. Volta mais um, por favor. A nossa avaliação do pé diabético não é esse número que a gente fez, mas é esse número que está no nosso sistema. E essas amputações, por mais que sejam 7, já são amputações que são antigas dos pacientes. Então, mesmo com as amputações, nós estamos tentando fazer um acompanhamento com esses pacientes para evitar outras complicações para eles. Boa tarde, eu vou falar um pouco mais sobre o Previne Brasil. Em relação aos indicadores, o que a gente pode perceber? Comparativamente, o período de 2020 ao ano de 2021, a gente já vem tendo uma crescente melhora em relação a esses indicadores. Todos esses dados a gente pegou do e-gestor, e em relação a esses números, a gente percebe que eles estão um pouco abaixo, mas mais do que a gente focar nisso, a gente quer propor melhoras para a gente, daqui para frente, poder melhorar em relação a isso. Como a Nailu já disse, a nossa unidade tem o programa Saúde na Hora, das 7 às 22 horas. E o que a gente pode perceber em relação a isso? No período de 2020, a gente tinha 255 atendimentos noturnos, só no primeiro semestre já foram 192. Lembrando que a nossa unidade começou os atendimentos noturnos a partir de maio, mais ou menos, e nesse segundo semestre, já no primeiro mês, a gente já superou os dados do primeiro semestre inteiro.
Tudo isso por conta da divulgação dos ACS, do boca a boca, da divulgação na própria unidade, tudo isso para chamar a população para que ela saiba que também existe essa saúde na hora e que também a gente está fazendo esse atendimento após as 19 horas. Outro dado bastante importante é o número de atendimentos da demanda espontânea. A gente percebe que em 2020 havia 93, só nesse primeiro semestre de 2021 já foram 1.212. Tudo isso por conta dessa nossa capacidade, tudo aquilo que a gente tem investindo na escuta qualificada e que a gente tenta mirar uma escuta, um acesso avançado. Em relação a esses números, a gente tem algumas estratégias que a gente tem a propor para melhorar todos esses indicadores. A gente percebe que a nossa unidade ela tem quantidade de atendimentos, porém os registros não são tão adequados assim. Existem os registros, mas eles não estão alimentados da maneira adequada. Como que a gente propõe para a gente melhorar todos esses indicadores? Primeiro, continuar fazendo essa educação permanente que a gente já tem fazendo, já vem fazendo e já houve uma melhora. Como que a gente vai fazer isso? Através de reuniões semanais, regulares com os servidores, para a gente fomentar esse bom registro no PEC e SUS. E a outra maneira que a gente propõe, que a gente já iniciou também, é instituir a comissão de revisão de prontuários. Tudo isso para aprimorar o conhecimento específico, desenvolver habilidades profissionais, através do mecanismo de um checklist de registro seguro, tudo isso para melhorar o indicador através do registro adequado. Boa tarde. Eu vim apresentar para vocês as ações relacionadas às atividades do COVID realizadas pela USF Tiradentes no primeiro semestre de 2021. É muito orgulho que eu venho apresentar esses dados para vocês, porque a nossa unidade ela foi pioneira em diversas ações do COVID, não diferente no primeiro semestre desse ano, nós principalmente em relação à vacina, nós fomos pioneiros, então eu tive o privilégio de ser a primeira vacinadora da cidade, vacinei num ato simbólico a colega, e essa vacinação realizada por mim foi o pontapé da vacinação na cidade. Nesse mesmo dia, nós vacinamos todos os profissionais da USF Tiradentes e do CRS Tiradentes. Um outro ponto a se destacar é que foi um profissional da USF Tiradentes que buscou o Conselho de Odontologia para que a profissão tivesse amparo legal para atuar como vacinador, e isso foi um ganho para toda a cidade. Então, se hoje temos os dados que temos referente a esses profissionais, aqui na foto tem o dentista Rafael Palhares, que se propôs a fazer e é uma das figuras assim a respeito disso. O telemonitoramento, ainda sobre a vacina, que nós tivemos várias ações, nós fomos a primeira unidade a vacinar uma ILPI, que o Asilo São João Bosco foi a primeira unidade, e ele está na nossa área de abrangência. Além da vacinação domiciliar, que foi realizada aos pacientes acamados, e a vacinação na unidade conforme o calendário disponibilizado pela Secretaria. O telemonitoramento é uma atividade que foi realizada no ano passado e que vem se aprimorando. Além do telemonitoramento realizado pelos profissionais, os agentes comunitários vieram a somar com esse monitoramento, fazendo busca ativa nas residências. A respeito do Fast Track, do fluxograma do Ministério da Saúde, eu trago essa imagem de um atendimento de odontologia, onde demonstra que em nenhum momento os atendimentos foram prejudicados. Muito pelo contrário, por mais que as profissionais de odontologia tenham grande exposição, os pacientes não tiveram prejuízo quanto à assistência. Referente à coleta de RT-PCR, esse ano nós tivemos um boom de coleta, nesse ano a gente teve dia de coletar mais de 100 RT-PCR, mais de 100 SWAB na unidade, além de outras atividades que nós não trouxemos imagens. Mas a nossa unidade traçou a estratégia de fazer reuniões de equipe via ambiente remoto, para que não tivemos para que a equipe consiga fazer reunião de equipe mesmo durante a bandeira sanitária vermelha e cinza, e os atendimentos domiciliares também permaneceram acontecendo, seguindo classificação de risco e classificação de vulnerabilidade, tá?
A respeito das ações do Covid, na verdade, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre outras atividades que nós desenvolvemos e que reafirmam o nosso compromisso com a saúde da população e que são pautadas nos atributos da atenção primária. Essas são as formas de contato com a unidade, tá? Telefone, e-mail, Instagram. Essa é uma foto dos nossos servidores. É uma parte, os agentes comunitários não estão em todas, nossa unidade é bem grande. E eu trago uma frase do professor Eugênio Vilaça: o SUS não é um problema sem solução, é uma solução para um problema.